Fala, bike! Hoje o vídeo é talvez um pouco polêmico, mas acho que não. Depende do ponto de vista, né? Vejo que muita gente aí, de uns tempos pra cá, já vai fazer um tempinho já, que muita galera tá usando uma coroa na frente. Isso se tornou um padrão, mas tem muita gente que sai falando por aí, né, que é frescura e tudo mais, né? E hoje eu vou desmistificar um pouco desse tipo de opinião, né, falar que é frescura. Acredito também que quando a pessoa fala que uma coisa é frescura e tal, ela se coloca num ponto superior, partindo de uma análise que o ponto de vista dela é um padrão a ser seguido, né? E isso, assim, se torna um pouco, sei lá, é egoísta, né? Meio mesquinho, assim, prepotente demais para falar. Mas vou trazer aqui alguns pontos específicos sobre usar uma coroa na frente. E também a minha experiência aí, né? O meu ponto de vista. Não quer dizer que isso é um padrão. Isso daí tem que ter uma análise aí do perfil de cada um, né? E, então vamos lá. Primeiro, o primeiro aspecto, assim, o que me forçou. Eu fui forçado a usar uma coroa. O meu pé de vela, vou colocar as imagens aqui da minha bike. O meu pé de vela, então, é um SRAM. Eu usava SRAM já, só que eu usava um outro modelo. Eu usava ali o SRAM X5, se eu não me engano, X7, embora não tenha muita diferença, mas a alavanca do lado esquerdo, a qual são duas, né, são duas velocidades, ela acabou quebrando no capotaço. Tomei um capotaço aqui, lá em Rolante, na serra lá, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, um lugar bem bacana de ir fazer um pedal, recomendo para vocês. E acabei tomando um capotaço lá. Eu acredito que por falta de experiência, mas a suspensão que eu usava também era uma suspensão básica e permitiu aí essa queda, né? Então, quando eu caí ali, quebrou a alavanca. Até tem um videozinho aqui com uma dica bem interessante para você não quebrar a alavanca e nem quebrar o manete. Eu vou deixar aqui no card para vocês dar uma olhadinha. Evitar quebrar, né? Então, estava muito travado ali, acabou quebrando. E aí eu, puxa, e agora uma alavanca dessa daqui, na época, né, era, eu acho, quase 500 reais. Quase 500 reais a alavanca. Eu falei, poxa, eu não vou trocar, eu já tinha que trocar a transmissão. E na época, assim, não tinha... Isso eu não lembro que ano que foi, isso foi 2018. Não tinha uma variedade como hoje de cassetes com um escalonamento adequado, né? 11 velocidades, se eu não me engano, estava entrando no mercado ainda, 12, ou talvez não tinha muito no Brasil, ou o preço era muito elevado, enfim. Eu uso 10 velocidades. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vocês podem ver aqui. Então, esse pé de vela hoje, eu utilizo com uma coroa. Já tinha usado antes, né, a mesma configuração desse pé de vela para o outro X7, se eu não me engano, que eu tinha. É só a diferença aqui que é de carbono e tal, mas a configuração é a mesma, para duas coroas. Então eu fui forçado, né, a usar uma coroa só. Eu até dei uma pesquisada boa na internet, assim, vários fóruns sobre usar uma coroa, né, e qual que era a perspectiva das pessoas, assim, que usavam. E aí eu acabei descobrindo que uma coroa só já tinha sido... já tinha entrado no mercado, né, basicamente assim, principalmente no mercado norte-americano, lá na Europa também, né, que o mountain bike é muito mais forte que no Brasil. E essa perspectiva do pessoal, assim, me revelou isso daí, né, o pessoal já usava nos anos 80 aí uma coroa só do tipo narrow ride, narrow e wide, estreito e largo. E aí são pontos específicos ali dos dentes ali, como você pode analisar nessa imagem aqui, que ele determina então o encaixe certo da corrente. Porque quando eu comecei a usar uma coroa só na frente, fui forçado, eu estava usando a coroa normal. E estava muito gasta já a minha transmissão. Cara, a corrente ficava saindo toda hora. Era um saco. Acabou me levando a usar um software ali, eu uso SolidWorks. Eu criei uma pecinha, né, um guia de corrente. E aí eu vi que outras bicicletas já usavam também. No downhill usa-se bastante o guia de corrente. E acabou segurando um tempo. Aí eu vi que tinha coroa, uma só na frente, eu acabei comprando. E fiz essa migração, né? Foi uma migração forçada. É verdade. Eu tive que pegar o meu cassete e fazer uma adaptação muito, muito louca, assim, que eu vi que o pessoal estava fazendo. Que era pegar
um cassete específico, né, de uma quantidade de dentes lá, se eu não me engano, de 16 dentes, e tirava ele, colocava um de 15 dentes para ficar ali um escalonamento adequado. E aí eu trocava um outro por de 13. Enfim, coloquei um grandão também, né, um cage, falava, né, era cage, não, cage é do câmbio. Era uma mega range, bem grandona assim. Na época era bem grandona, né, 42 dentes, mas agora já tem 52, sei lá quanto é que tem aí. E assim, espero que o vento não atrapalhe, tá? O pôr do sol tá massa lá atrás, ó. E então, vamos lá. Então quando eu fui trocar quando eu troquei a coroa ali, então, ficou bacana, não saía tanta corrente ali, ficou bem legal assim. E outra coisa, fica muito mais leve a bike. Você tira o peso da alavanca e de uma coroa, ou se você aí, aqueles, né, aquelas transmissão um pouquinho anteriores ali, que usava 3 coroas, cara, tu tira um peso muito grande aí. Tu tira aí em torno de 700 gramas. Se tu tirar 2 coroas e alavanca, cara, 700 gramas a menos. Quase 1 quilo, né? É bastante coisa aí pra bike. E outro ponto positivo, assim, que eu notava muito. Essa bike aqui, uma outra que eu tinha também, uma Aro 26, elas têm o cabo de aço que puxa por baixo. Eu não sei, na época, a engenharia que os caras fazendo nisso daí, se eles não pensaram, né? Pô, vai juntar muito barro ali e vai impedir, né, de trocar a marcha certa ali. Eu achava que era questão da transmissão. Pô, Shimano, SRAM, aquela treta toda, né? Mas não é, por causa do barro. Eu prefiro SRAM. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Já usei bastante Shimano, prefiro SRAM, assim, a troca de marcha pra mim é bem mais eficaz. Então essa questão ali da frente, de não ter que trocar a marcha, cara, muito bom, além do peso e tal. E lá atrás, né, começaram a fazer então essas cassetes com um escalonamento já adequado, que aí não fica aquele gapzão, né, de tu sair de uma marcha, passar para outra mais pesada e ficar muito pesada. Ou passar de uma outra para leve e ficar muito mais leve, assim, dá aquela diferença absurda. E eu passei por isso aí quando eu fiz uma adaptação. Não dava tanta diferença assim, mas dependia do trecho. Se era um trecho mais travado, aí complicava, e complicava mesmo, travava mesmo. Então essas são as perspectivas que eu tenho aí, né? E acredito que se fosse algo assim, é uma frescura, não vou usar essa palavra, é uma frescura, mas que se não fosse tão eficaz, né, as bicicletas, os pilotos ali de alta performance não estariam usando, né, hoje, né? E acredito que por isso tu não tem que preocupar, porque hoje tu já tem ali uma preocupação, trocar a marcha traseira, travar a suspensão dianteira, travar a suspensão traseira e ainda tem a questão do canote retrátil. Então fica muita coisa para você fazer. É claro. Dentro de uma competição. Além do peso, claro. E eu acredito aí que vai continuar seguindo aí, vai mudar muita coisa ainda no mercado. Você pode ver que as correntes hoje estão bem fininhas. As transmissões de 12 velocidades permite aí uma leveza muito grande, material muito mais reforçado também, que a gente usava lá, 21 velocidades, que era top de linha. Tu comprava ali LX, Deore, XT, XTR, e era aquela coisa assim incrível. Mas não se compara hoje, né, com a destreza que você tem, a tenacidade que você tem com uma bicicleta de 12 velocidades, né, para subir, vencer aí vários obstáculos. E não só isso, né, no estradão também, se você tem ali uma cassete pequenininha, 11, já faz uma diferença absurda. E agora estão com 10, eu vi até 9, né, a cassete pequenininha mesmo. E cara, dá uma diferença absurda tu pegar um estradão com mountain bike e atracar assim. Bom, creio que no asfalto anda até com speed. Mentira! Valeu, essas são as impressões. Eu não sei se falei tudo, sempre falo aqui meio que no improviso, sem muita edição. E então, eu espero aí que tenha despertado o interesse de quem ainda não migrou. Acho meio difícil alguém ainda tá usando aí. Mas conta aí a experiência de vocês, o que você acha de usar uma coroa na frente? Legal. Bem louco. É frescura? Não é? Até a próxima.